Daremos início agora à sexta mesa, a quinta mesa temática, intitulada Crises no Capitalismo Global e as Alternativas de Transformação Social. Para isso, eu convido para compor a mesa a doutoranda Aline Velten, mediadora da mesa temática. Por favor, Aline. O professor doutor Alexis Saloudian, da UFRJ. O professor doutor Iderley Colombini, também da UFRJ. E a professora doutora Carla Curti, também da UFRJ. Com a palavra, por gentileza, Aline. Boa tarde a todos. Em nome da comissão organizadora do ENEP, gostaria de saudar todos os presentes nessa sessão e dar novamente as boas-vindas, quem estiver chegando hoje. Também gostaríamos de cumprimentar os professores integrantes dessa mesa e agradecer por terem aceito o convite para participar do nosso evento. E gostaríamos de lembrar que o ENEP é um evento realizado pelos estudantes do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, com apoio da coordenação e dos professores do programa. E, especialmente, essa mesa, contamos aqui com 3 professores que fazem uma contribuição para o Programa em Economia Política Internacional. Os 3 são docentes aqui do Instituto de Economia e do programa e fazem parte do recém-criado Núcleo de Crítica Social Marxista e pesquisam diversos temas. Temos o professor Dr. Alexis Saloudian, com bastante pesquisa na área de cadeias globais de valor, professor Iderley Colombini, com pesquisas na área de transformações do mundo de trabalho, e outros temas, só estou destacando os principais. E a professora Carla Curti, que também faz parte do LEMA e do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos, pesquisando também história do pensamento econômico brasileiro e latino-americano. Então, para começar, chamo o professor Alexis Saloudian, pode começar a sua fala. Ok. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu botar também o meu cronômetro. Você pode me avisar quando faltar, depois de 10 minutos? Mas só que eu quero falar menos. Então, você vai falar quando faltar 10, quando faltar 5. Bem, então, boa tarde a todas e todos. Como eu falei, eu queria, antes de nada, agradecer pelo convite. Não é porque eu sou do PEP que eu sou automaticamente convidado. E no meu caso, é a primeira vez que eu participo do ENEP. Eu já participei na condição de coordenador e tal, mas para apresentador, e para apresentar a primeira vez, eu queria dizer a minha satisfação em poder participar aqui com os meus colegas, Carla e Iderley, desse recém-criado núcleo, que na verdade é tão recém-criado que eu nem lembrava exatamente como que chamava, mas eu fico satisfeito assim, de poder contribuir, de poder participar e aprender. Acho que a Aline falou discente, a gente sempre continua estudando e continua aprendendo. E no caso dos meus 2 colegas, com certeza eu vou continuar aprendendo bastante. Então, eu vou começar com esse tema amplo. Ontem a gente se cruzou, se encontrou aqui com a Carla. O que você vai falar? E, você vai falar de quê? E, basicamente, o risco, a gente não sabe até o final dessa mesa como que vai ficar, se os 3 vão falar coisas exatamente iguais, coisas completamente diferentes. Mas uma coisa que vocês vão poder ter certeza, que eu sou o único que vou ficar com o sotaque francês. Bom, então, argentino também. Bom, não passa nada. Então, o primeiro elemento sobre
o tema da crise, eu vou tentar, no finalzinho, falar dessa questão, desculpa, onde que está? Aí, das alternativas, mas, na verdade, bom, na alternativa, estou mais acreditando em vocês aqui do que unicamente nas minhas brilhantes palavras. Então, para começar, para discutir a crise, muitas vezes, nas disciplinas que eu ministro no Instituto, tem uma que chama Desenvolvimento Socioeconômico, e começo com vários dados, e tem todo um projeto bem interessante em torno de um autor que chama Madison, né, que agora acho que já deve ter falecido, e tem uma página com dados, Madison Project, vocês entram aí, tem dados, e desses dados eles tentam fazer dados, inclusive, a partir de relatos que não são automaticamente baseados sobre institutos de estatística oficial. Então, tem dados desde o ano 1000 até os dias atuais. Então, tem dados, realmente, apesar de que os mais antigos são menos claros, digamos, mas são interessantes. E sobre o período mais atual, nessa discussão da desenvolvimento socioeconômico, que uma da carro-chefe, digamos, dessa casa, do desenvolvimento socioeconômico, tem um dado que é pós-Segunda Guerra Mundial, 1950-1973, a taxa média de crescimento no mundo é de 2,9%. Então, são 23, 24 anos, e a gente tem 2,9%. Eu não me lembro agora exatamente se são dados de taxa de crescimento per capita ou não. Em 1950, 73. Se não tinha nascido, eu também não. Então, 3%, 2,9%. E um dado que muitas vezes a gente usa para se referir a um período chamado de época de ouro do crescimento econômico, época de ouro, tem várias maneiras. Na França, que são sempre muito astutos e muito finos para saber contar, chama isso das 30 gloriosas. Não dá 30 anos, mas eles falaram 30 para mostrar que eles são muito bons em matemática. E se a gente olhar, eu peguei o último dado que saiu do FMI em outubro de 2025, ou seja, mês passado, a previsão de taxa de crescimento no mundo, chama World Outlook, Economic Outlook, é de 3%. Então, eu falei, pronto, eu falei 2 minutos, 3 minutos, não tem crise, a gente está no mesmo nível, escala mundial, de taxa de crescimento hoje, em 2025, acho que é o dado, do que no período referido a como o período de ouro do crescimento econômico, 3%. A gente fecha aqui, a gente vai pegar um manual de macroeconomia básico, macro, deve funcionar, porque a gente está num período que não tem crise. Bom, como não é exatamente o caso, isso mostra que a gente tem que ir além desses meros dados indicadores, apesar de que esses dados indicadores são interessantes para pensar, para ver. E quando a gente olha, por exemplo, os dados tanto do Madison Project, 1950-73, 2,9% de taxa de crescimento anual médio nesses anos, e do último dado, a gente vê que tem uma grande discrepância, uma grande diferença geográfica entre os países que crescem em torno de 1% para 2025, Estados Unidos, Europa, e os países que crescem muito mais. Ásia, menos do que a gente podia esperar alguns anos atrás, não é mais 10%, agora é 4%, 5%. Meio Oriente também 4%, África também 4%, América Latina 2,3%, e então Estados Unidos, Europa 1,5%. E já nos dados do Madison, já tinha isso sobre a discussão da diferença. Na época 50-73, o país que era campeão do mundo era Japão, e todo mundo estudava Japão, porque tinha que saber o que tinha acontecido. Hoje em dia, Japão deve estar de novo, então, de 0% ou de 1%, é muito baixo. Então, tem uma dimensão geográfica, uma dimensão espacial, que é importante e que vem se adicionar a dimensão do tempo, que também é importante. São esses dois elementos, tempo e espaço, que para mim são importantes para discutir o desenvolvimento e para discutir também essas crises. Então, as crises, elas não acontecem sempre, a maior parte das vezes, não acontece no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, sempre. Então, tem que ter em consideração isso quando se fala taxa de crescimento ou uma crise, você pode se referir a uma região. Então, existem alguns ciclos, e a gente já começou a entrar na discussão, que são mais conjunturais, ou às vezes têm média duração, que são ciclos de expansão e de recessão,
que pode demorar um pouco, tem alguns países que crescem mais rápido e entram mais rápido na depressão, outros que crescem mais rapidamente e voltam a um período de expansão. E tem crises que têm outra característica, que são mais estruturais. No Jornal dos Economistas do Rio de Janeiro, que eu recomendo que vocês leiam, vocês têm a sorte de ter um Corecon que publica muita coisa interessante, tem vários trabalhos. Aí tem um trabalho do professor Marcelo Carcagnolo, da UF, que justamente também, na verdade, me inspirou um pouco para voltar a falar do tema da diferença entre as crises conjunturais e estruturais. E claramente a gente está em algo que é uma crise de características estruturais. E para poder falar de crise, agora que a gente já entendeu que, na verdade, esse 3% não é um período de grande crescimento, a gente teria que ver a distribuição geográfica, como que criar essa riqueza calculada com o PIB. Por exemplo, se tiver um deflorestamento, um desmatamento gigante, vai gerar muito PIB. Vai ter um momento que a extração de petróleo vai gerar muito PIB. Pode ser que um período, por exemplo, de até saneamento ou limpeza de uma... Como chama quando tem um vazamento de petróleo no mar? Um vazamento de petróleo no mar? Marée noire, chama. Maré negra, não se chama em francês. Isso também gera PIB, porque tem uma empresa que vai lá e limpa. Então, esses números mostram que a gente tem que poder tomar em consideração de maneira mais precisa o que a gente entende por crise e qual outro autor para falar de crise, esse autor que sempre parece ser expulso, ou porque ele é muito historiador para os economistas, ou muito sociólogo para os economistas, ou muito sociólogo para os historiadores, e que nunca aparece ou deveria aparecer, mas ainda a gente tem a sorte, graças a uma instituição que cuida disso, que chama a ANGE, do qual eu faço parte, faço um pouco de publicidade, a gente continua tendo disciplina desse autor que chama Marx. Então, o que Marx nos fala, e o que mais Marx nos apresenta sobre a crise? Vou falar de maneira bem genérica, vou fazer uma aula agora, mas ele fala em vários momentos, e ele poderia jogar na nossa cara diretamente o capitalismo. É um sistema em crise, vamos derrotar ele e apresentar um novo sistema. Não é isso que ele faz, e não é isso que ele faz na obra principal dele, que é o Capital, Crítica da Economia Política, nos 3 volumes. Então, a crise, ela aparece logo de cara, quando ele apresenta a mercadoria. Calma, eu vou fazer livro 1, capítulo 1 e todos os capítulos. Mas essa contradição já está incluída nessa maneira específica, histórica, de criar mercadorias que têm como característica, ao mesmo tempo, de servir de valor de uso e de valor de troca. Então, para alguns, eles vão servir para a maneira com que vai ser mobilizadas, para satisfazer a necessidade, e outros para um viés, para um caminho para adquirir outra coisa, que não é o valor de uso, e sim o valor de troca. Então, essa contradição começa na mercadoria, e num nível de abstração tão alto, que a gente não pode dizer, mas se for uma mercadoria muito útil, não. É a mercadoria em geral. Reaparece essa discussão no final do livro 1, com a discussão da Lei Geral da Acumulação Capitalista, e no livro 2, onde tem esse tensionamento, apesar de que Marx já no livro 2 não fala das crises, das características das crises, ele apresenta, a partir dos esquemas da produção, a discussão da desproporção, do subconsumo, da superprodução, e desse tensionamento entre produção e circulação, e a dificuldade que tem num sistema econômico baseado sobre a concorrência e o fato de que cada um dos capitalistas se salva e corre atrás da mais-valia, que ele não sabe o que é mais-valia, do lucro dele, sem se preocupar com o lucro dos demais, o mais difícil é pensar com que, já me avisaram, com que eles poderiam ser organizados de maneira planejada. Não é isso que acontece, por isso que tem crise desses tipos. Quando ele entra no livro 3, ele tem essa seção 3, onde tem 3 capítulos que são importantes, que muitas vezes são unicamente apresentados como um primeiro capítulo, o capítulo dessa seção, que é o 13, tendência, queda da taxa de lucro, lei enquanto tal. E deixa de lado os 2 mais importantes para compor essa unidade, que são as causas contrariantes à queda e os desdobramentos. E aí que está a discussão sobre a crise, digamos, de maneira mais clara, onde tem os conflitos, a discussão do excesso de população, onde tem a discussão do excesso de produção, onde tem a discussão sobre o exército industrial da reserva, colocado de maneira com carne e osso, já está lá no capítulo 23 do livro 1, mas
ele está aí nessa discussão. Então, essa discussão teórica tem muita coisa para ser falada, com esse referencial analítico, que é o referencial da crítica da economia política. E um dos elementos que Marx coloca é justamente essa ideia dos ciclos. Então, tem um autor que já começa a ter seus longos anos desde o falecimento dele, mas que, se não me engano, ele tinha falecido há 30 anos atrás, que é o Ernest Mandel, um autor belga, que falava dessas ondas longas, desses ciclos de expansivos e de crise. E quando ele escreve nos anos 70, ele diz, bom, o que a gente vê não é exatamente algo, um fim dos ciclos e a potência de crises futuras, e não muito depois, não é porque ele tem uma bolha de cristal, mas porque ele estuda o movimento do desenvolvimento capitalista e porque ele enxerga esses movimentos também de desigualdade, do desenvolvimento desigual e combinado, que ele pegou do Trotsky e de vários outros autores, inclusive do Marx. Então, essa discussão das crises, ela está no nosso radar, diferenciando essas crises conjunturais e estruturais. E o que a gente vê hoje, agora estou entrando na parte central, para me encaminhar, essa discussão sobre a crise de 2008. Então, vocês têm, infelizmente para o mundo, mas felizmente para vocês, cientistas sociais, uma crise de uma natureza estrutural que ela vai se desdobrando desde 2008. Essa crise estrutural, ela teve impacto ele foi consequência da liberalização, desregulamentação, do papel das finanças, da erupção de uma potência econômica, política e social e militar também muito importante, que a China, além das outras que já estavam lá. E ela levou, eu entrei no Instituto em 2008, então cheguei, se não me engano, no final de 2008, e as discussões, eu lembro a primeira disciplina, eu botei na página da internet que a gente tinha, que era bem ruim, mas conseguia levantar alguns elementos. Eu lembro que tinha um debate em torno da pergunta da rainha da Inglaterra, acho que não é ela que perguntou isso, porque estava preocupado com os cachorrinhos dela, mas perguntando para os economistas por que a crise aconteceu e por que eles não prevêem. Então, teve uma longa discussão, uma longa resposta, para dizer, basicamente, que eles não sabiam que se deu por algum problema específico e que o sistema capitalista ia resolver isso, mas eles não deram exatamente uma resposta. Mas era interessante porque essa crise já levava um debate para saber em que momento que a gente ia superar essa discussão sobre a crise. Teve outras discussões também, como a reforma das instituições financeiras internacionais, que começou a ser discutida, FMI, Banco Mundial, vamos botar mais porcentagem, porque tem uma porcentagem de blocagem de veto dos Estados Unidos, 2,93%, não me lembro exatamente, mas é o número que permite que eles vetem o que eles quiserem. Isso não deu nada. Teve um conjunto de planos de apoio ao desenvolvimento capitalista que se chamaram Plano de Resgate, o nome total do sistema financeiro, 800 bilhões para os Estados Unidos, 800 milhões para a Europa, e isso foi basicamente pago com impostos de uma classe social que não se arriscou, entre aspas, para organizar um sistema financeiro baseado sobre subprime e assim em diante. E muitas vezes isso aqui levou às consequências que a gente observa até hoje, que é a discussão sobre a competitividade, chamada discussão sobre a competitividade, que é basicamente como contrair, reduzir o custo do trabalho para dar incentivos para o capital e o capitalismo, para o capitalismo. Então, são quase 20 anos, e se a gente perguntar onde que a gente está, a rainha já morreu, a resposta eles não deram para ela. Tinha discussões da Claxon, do GT da Claxon, eu lembro, interessante de como superar essa discussão teórica, e o que a gente pode dizer depois de 20 anos, de planos que levaram à situação no sul da Europa, situação complicadíssima também aqui no Brasil, que levou a tensionamentos sociais e políticos, que levaram a um golpe de Estado organizado também nos anos 2014, 2016, e vários outros desdobramentos, não vou falar da Argentina, não vou falar de outras regiões, mas que levaram a uma discussão muito ainda, 20 anos de crise profunda, estrutural, e a gente continua com as mesmas teorias baseadas sobre o manual de macroeconomia, os 10 princípios da economia, o que é economia, o que é um indivíduo racional e tal. Então, o
quando a gente fala das crises e das alternativas, bom, a economia, ela continua dominante na resposta ortodoxa, digamos, a essa crise. Tem diferenças, não? Tem diferenças. Tem diferença, por exemplo, quando a gente considera toda a discussão da economia verde, green economy, não? Mas que muitas vezes termina sendo um combustível, eu uso a propósito, um combustível para movimentar de novo outros circuitos de financiarização, de globalização, de especulação sobre essas mercadorias específicas. Então, quando a gente fala e quando a gente vê isso, realmente, essa discussão da crise dentro da dinâmica capitalista, ela nós todos, nos coloca frente a dois grandes desafios. Né? Um da catástrofe climática, eu uso catástrofe climática usando terminologia que não é crise climática, tal, mas já passou da crise, do Eduardo Sabarreto da UF, aqui em frente. A gente tem um exemplo de Mariana, o vazamento que teve no Golfo do México, essas tempestades loucas, que na verdade são consequências desse aquecimento global, e do efeito que pode ter sobre a safra. Alguns anos atrás fizeram um modelo para mostrar justamente o impacto que tinha sobre a seca, sobre a safra, sobre o litoral. O Brasil, o maior litoral do mundo, vai ter impacto. A gente está na Praia Vermelha, daqui a pouco a gente vai ter aqui um aquário, para poder fazer estudos. E outro desafio é esse das guerras. Então, não vou fazer a lista, a gente tem uma mesa no final sobre uma delas, mas a lista é gigante, muito maior do que a gente escuta nos programas de televisão, na África, no Sudão, no Iêmen, tem vários espaços, e onde as respostas, elas são muito, de novo, baseadas sobre o business as usual, como que a gente faz a algo nacional, proteger os contratos, organizar e reduzir as falhas de mercado e vida que segue. Então, num momento em que tem dois desafios, esses dois desafios, que são a discussão sobre a violência, a gente teve hoje de manhã uma apresentação interessante, não me lembro se a pessoa está aqui, sobre a violência, e a discussão sobre a dificuldade que a gente tem, agora já passando para a parte final, sobre a discussão de como que a gente tem para pensar a alternativa, porque um dos grandes problemas é que as redes, elas são assimétricas, as redes sociais. Os chat GPT e tal, eles botam o que mais pessoas botam, os algoritmos reproduzem o que mais pessoas veem. E quando a gente sabe quem são os donos dessas plataformas e o que eles promovem, com os algoritmos que são fechados, a gente sabe que a gente vai ter várias respostas que são enviesadas completamente. Então, essa discussão ela é perigosa porque as próprias tentativas de reforma de alternativas, elas se confrontam com isso. E outro elemento também é a discussão sobre a criminalização dos movimentos sociais, e isso aí é uma coisa que não acontece só no Brasil, acontece em vários lugares. O que fazer? Eu termino, última frase, duas frases talvez. Continuar lutando no campo acadêmico. Acho que tem teorias que eu sempre, quando descobri essa discussão do que a teoria marxista da dependência escrita em 1973, faltavam vários elementos sobre finanças, sobre a forma com que as empresas funcionam. Tem vários autores que dialogam de maneira contemporânea com as características atuais. Através das cadeias globais de pobreza, são vários autores, depois vocês podem procurar, e outros autores sobre as cadeias, sobre como que o capital foge e faz com que o próprio Estado se encontre sem recursos para fazer políticas públicas, porque, na verdade, eles têm outros canais para fugir. Essa luta acadêmica ela não pode parar por aqui, ela tem que também lutar com os argumentos ligados à própria contemporaneidade do desenvolvimento e da dinâmica capitalista. E tem vários grupos, eu não trouxe aqui, mas eu posso passar depois, de jornalistas que fazem levantamento muito interessante, chama International Consortium for Journalists Against Injustice, ou alguma coisa dessa, depois eu posso passar. Tem vários dados que são disponíveis, tem uma página que chama Missing Profits. Missing Profits, é grátis, vocês baixam uma base de dados gigante sobre isso. Tem outras ONG, como a Oxfam também, que apresenta isso. E base de dados sobre desigualdade em geral. Num âmbito que também nos corresponde, acadêmico e também como funcionários públicos, felizmente ainda tem, por isso que eu trouxe isso para terminar, um sindicato nacional, eu trouxe aqui, que se chama Andes Sindicato Nacional, que publica, aqui eu trouxe dois exemplos,
um espaço de luta que a gente não pode, como funcionário público, só acatar tudo que o governo, que é um espaço de disputa, onde a gente sabe que tem disputas que a gente vai perder, a gente não pode ter, muitas vezes, acreditar que as coisas vão se resolver sozinhas. Então, tem uma primeira questão sobre o FUNPRESP, uma questão importante sobre as pensões, fundos de pensões, e o governo teve a boa ideia, além de uma boa ideia realmente, que foi esse de apoiar, no início do mandato do presidente Lula, em 2003, a presidência do campo, que foi uma coisa fantástica e muito importante, há uma reforma para garantir um fundo de investimento para o servidor público, que é mixto, mas que, na verdade, coloca o futuro da aposentadoria nos mercados financeiros. Então, é claro que a gente tem que ter um espaço para criticar essas incertezas. E quando a gente se refere também ao funcionário público, tem uma reforma administrativa que está em curso, e tem várias questões que a gente está em dúvida. E o papel da luta, da transformação dos sindicatos, muitas vezes colocados como sendo completamente ligados em interesse tal, mas na verdade são, para nós funcionários públicos, um dos únicos espaços em que a gente pode trazer esse canal de luta, de crítica, e também aplaudir quando tem coisas importantes que são feitas, que é essa discussão da reforma administrativa. Então, as crises, elas acontecem, tem teorias que eu acho que tem que ser superadas, é difícil. No Instituto de Economia, a gente continua tendo um conjunto de teorias que não é que atrapalham, é importante estudá-las, mas também de maneira crítica. E a parte das alternativas tem que ser, acho, bom, na parte acadêmica, na parte social, na rua, e também na parte assim, das interações com os grupos políticos que são importantes. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexis. Agora teremos a exposição do professor Iderley Colombini. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui na mesa com amigos muito queridos no ENEP, esse evento que está sendo muito bem organizado, com mesas muito interessantes e cheias, que pós-pandemia estava uma dificuldade de socorrer, então é uma alegria estar nesse processo. E eu queria... Essa mesa, né, é um desafio em vários sentidos. Quando você fala crise no capitalismo global, a gente pode ficar aqui infinito falando de muita coisa, né? Você pode falar de guerra, você pode falar de geopolítica, você pode falar de exploração, taxa de lucro, pode falar o que você quiser, né? Crise psicológica, crise de depressão, você tem aqui uma infinidade e é isso que a gente faz. Atualmente é isso que temos feito, né? Então, a minha fala, o que eu vou tentar fazer um pouco, tentando respeitar o tempo, é tentar ver um pouco o nexo interno dessas coisas, ou seja, como que podemos tentar entender a crise como uma crise da relação em que estamos submetidos, que é a relação capitalista. Entender a crise dentro deste contexto, que é a crise do capital, que é a crise da sociabilidade de uma relação social capitalista. Quanto relação social, portanto, uma totalidade. E como totalidade tem os seus momentos de constituição. Então você tem várias formas de manifestação dessa crise. Por isso a importância de entendermos o nexo interno dessas relações. Não confundir causa com consequência, não confundir a sua crise. Não é porque você está trabalhando muito, vai ter que chegar depois do serviço, tem que trabalhar mais ainda fazendo jantar de casa com o capital, crise da reprodução, que o capital está em crise. Não confunda a sua crise com a crise do capital. A mesma coisa até para a crise climática, né? Que tem uma possibilidade, vou falar sobre isso, e uma possibilidade de ser uma crise da relação capitalista. Mas pode ser também uma oportunidade de reprodução da lógica capitalista em cima da crise. A importância de entender o que a gente está analisando e quais são os nexos do que estamos falando. Quando você fala de crise, crise do quê? É crise das pessoas, é crise da humanidade ou é crise da relação capitalista? Eu acho que isso é uma primeira coisa importante e tentar ver se é uma crise da relação capitalista, como que ela se manifesta de várias formas, fazendo, né, as conexões entre causa e consequência dessas relações. Dentro do debate marxista, que analisa, portanto, que essa mesa, né,
todos aqui fazemos parte de grupos do NUCRIM, como recém-lançado, que é o Grupo de Crítica Social Marxista. Então, a gente tenta ver dentro desse recorte, acho que é por isso que estamos aqui, que é a crise da relação capitalista. Dentro do debate marxista, tem uma longa tradição, acho que o meu amigo Alexis já falou um pouco, tem uma longa tradição do debate de crise, né? Que remete lá à crise da Grande Depressão do século XIX. Esses autores, então você pode pegar várias, né? Você tem lá Rosa, Hilferd, Lenin, que estão tratando, olhando principalmente para a Grande Depressão do século XIX, estão escrevendo todos ali no começo do século XX, olhando para a crise da Grande Depressão do século XIX, e onde você tem o grande debate se é uma crise, entendendo a crise, portanto, como uma crise da acumulação do capital. Eles olham, a crise, estão analisando ali, de 1873 até 1896, Grande Depressão do século XIX, a crise de acumulação do capital, porque a taxa de lucro está caindo. E no livro 3, daí a gente vai entrar nisso, e dentro desse grande debate sobre a crise de acumulação, que esses autores estão fazendo em cima do final do século XIX, tem várias. O Hilferd fala da desproporção, né, como você tem uma desproporção entre setores, isso leva a uma concorrência pela taxa de lucro, que implica numa tendência de queda e uma crise. A Rosa vai para uma teoria mais do subconsumo, como você teria uma tendência interna à sociabilidade capitalista a não conseguir ter demanda suficiente para a reprodução, isso leva a uma tendência à queda da taxa de lucro. Você tem várias interpretações para entender essa crise de acumulação do capital. Tá? Portanto, no Marx, que eu queria trazer para vocês, como a gente vê uma certa... Ele vai, no livro 3, ele entra nessa discussão, mas tem umas diferenças que, felizmente, o Alexis já trouxe aqui também. Eu vou ler um trecho muito curto do Marx, porque eu acho que ele ajuda muito a gente entender a importância e um certo método de entender esse nexo interno quando a gente fala de crise, né? O Marx coloca a antítese, valor de uso e valor, as contradições de que o trabalho privado está fadado a manifestar-se como trabalho social direto abstrato, de que um tipo concreto e particularizado de trabalho tem de passar por trabalho humano abstrato, ou seja, a contradição entre a personificação dos objetos e a representação das pessoas pelas coisas, implicam, portanto, na possibilidade, e nada mais do que a possibilidade de crises. E daí ele fala, aqui, onde nós estamos tratando da circulação, ainda elas não existem, que é o livro 1 que ele está tratando, mas já tem como possibilidade do quê? Dessa relação que nós realizamos privadamente, concretamente, mas temos que se relacionar de forma abstrata pelo valor. Como nos hierarquizamos, como nos constituímos socialmente na relação capitalista, é de uma forma abstrata, pelo valor. Aonde nós hierarquizamos todo dia, quando a gente compra isso aqui no mercado mundial, não é diretamente, é abstratamente, pelo valor. Desta relação tem a possibilidade inerente à crise. Portanto, o que ele ressalta, e vai ressaltar isso durante toda a sua obra no Capital, que, como você está falando em possibilidades, e quando ele chega no livro 3, ele está analisando, vai analisar novamente a crise, agora num determinado nível dessas várias possibilidades, que é a concorrência entre capitais. Entre a concorrência de capitais, por isso a acumulação, você tem a possibilidade, agora já no plano concreto da crise, que se manifesta de várias formas. Por isso mesmo que o Marx estava em dúvida. Tem autores que dizem, né, que o Marx estava em dúvida, então você lê o livro 3, parece que a crise, ora é de superacumulação, ora é de excesso de capital, ora é de subconsumo. É porque ela, como tem vários níveis de determinação dentro dessa construção social, dessa relação que se dá de forma abstrata, não de forma direta, a gente não decide diretamente, nem economicamente, nem politicamente, a sociedade,
desta relação indireta, abstrata, que tem essa possibilidade com diversas formas de manifestação. No livro 3, ele está analisando a acumulação, a concorrência intercapital, entre frações do capital. Por quê? Porque é esse o projeto que ele se propôs. No Capital, ele propõe discutir o capitalismo em geral. O que isso significa? Que a discussão que está sendo feita lá é feita para qualquer época do capitalismo. Ou seja, é uma derivação lógica de uma sociedade dada, onde a totalidade se dá pela relação das mercadorias, onde nos relacionamos pelas mercadorias de forma abstrata, onde a gente se hierarquiza com quem produz isso aqui, não é numa assembleia, é através de formas abstratas pelo valor. Que na concorrência intercapital se manifesta dessa forma, superacumulação. Ele não está analisando, portanto, a forma política. A forma política ela é determinada no nível histórico. Não é que ele desistiu porque não deu tempo de discutir o mercado mundial ou o Estado. É porque na concepção dos níveis mais abstratos, ou seja, do que é em geral no capitalismo, o mercado mundial não está. Porque ele depende de uma determinação histórica, como o próprio capitalismo surgiu, dos desdobramentos da concorrência interestatal feudal, que ele tem uma forma específica do mercado mundial, que tem uma forma específica do Estado, portanto histórica. Não cabe no que ele está propondo discutir isso. Então não tem como termos naquele nível de análise formas históricas, não tem como ter análise no capital, de ter a determinação da crise na sua forma política. Não cabe. Isso, para você fazer isso, você tem que continuar o trabalho, incorporando, mediando. É aí por isso que não tem como, no Capital, por exemplo, e aí que a gente entra no debate, de crise estrutural, que o Alexis também já trouxe. Então, dentro do debate marxista, principalmente na década de 70, não só marxista, né, e na esquerda como um todo, tem um grande debate de pós-fordismo, pós-era de ouro, que é a crise dos anos 70. E daí entra num outro debate, que é de momento histórico dentro do capitalismo. E como que você tem, de um momento histórico, ou se vocês preferirem, de um padrão histórico para outro, um período de crise? Esse conceito não está em Marx no Capital. E não poderia estar, porque não tem como estar dentro do que ele se propõe, não tem não está uma determinação histórica. O Mesários propõe, ele vai falar que na crise da década de 70 é uma crise estrutural, em que o capitalismo teria uma tendência a atingir o seu esgotamento, e agora o que tem agora é uma continuidade, como que ele coloca? É uma continuidade de um progresso devastador que levará a uma catástrofe global. Então, o Mesários fala que a crise dos anos 70 leva, inevitavelmente, se esgotou as possibilidades. Um pouco seria, vamos dizer assim, o que a Rosa fala, né, que tem um momento que não tem como mais você conseguir buscar elementos externos para a acumulação do capital, teria chegado, e agora a gente vai meio que postergando uma crise global, a possível barbárie ou uma outra transformação para uma outra sociedade. Muitos outros teóricos, analistas, intelectuais, têm falado que o conceito de crise estrutural do Mesários é fundamental no sentido de, mas não nesse sentido de esgotamento e colapso, mas nesse sentido de momento histórico para uma outra configuração. Portanto, em um nível de concretude diferente do Capital. Você estava analisando a crise e agora de um determinado momento histórico. Quais são as particularidades históricas que mudam esse padrão? A grande maioria dos nossos colegas, principalmente aqui a gente está falando do campo marxista, analisa esse momento de transição de padrão como padrão de acumulação. Então, como, por exemplo, voltando lá ao debate do século XIX, da Grande Depressão, como que você teria um esgotamento do padrão de acumulação pautado pela hegemonia liberal inglesa, pelo liberalismo, por toda aquela expansão da industrialização que vai acontecer na Europa, que culmina com a ascensão da Alemanha e dos Estados Unidos, e que agora você tem o começo da segunda Revolução Industrial. E você tem uma série de transformações, então você tem
ali você teria uma crise de padrão de acumulação, que seria a crise da Grande Depressão, onde você tem o padrão, o esgotamento do padrão de acumulação. Só que quando a gente fala dessa crise, qual é o elemento que mais vem à tona, ou deveria? Primeira Guerra Mundial, que é um elemento de uma particularidade geopolítica, portanto, de uma forma política da crise. Ou seja, como essa crise se manifesta, está no elemento, a guerra, por exemplo, que acho que aqui na ENEP já foi bastante discutida, a guerra, por exemplo, ela está no elemento do seu momento de realização, ou seja, manifestando essa crise no seu momento, na sua forma política, portanto, histórica. É desse modo que devemos entender, acho que foi um pouco esse debate que o Alexis levantou, e eu tento continuar, sem combinar, inclusive, como você tem esse momento. Hoje, se você olha as taxas de lucro, por exemplo, é bem estranho falar que está em crise, como o Alexis mostrou. Você olha lá todos os dados de lucro, taxa de lucratividade, contudo, é difícil alguém falar que a sociedade atual, o capitalismo atual, não está em crise. Porque o que passamos hoje está no seu momento, na sua forma, e é isso que eu estou defendendo aqui, na sua forma política de manifestação, da manifestação da crise. E de qual crise estamos falando nos meus 6 minutos que faltam? Quando você tem a crise dos anos 70 e você tem a recuperação dessa crise, então, antes de eu entrar nessa forma política, a importância de nós, claro, entendermos a crise também da acumulação, ou seja, da taxa de lucro, mas ela como um momento. Crise de 2008, depois que se estende até 2010, mas não reduzido a isso. Entender esse lado da acumulação como um dos momentos de manifestação da crise que o Marx coloca lá atrás, que é inerente, que é essa da sociabilidade, da própria reprodução dessa sociabilidade dada de forma abstrata. Ou seja, como nós estamos entrando, portanto, numa crise da forma política dessa sociabilidade. Na pós-crise da década de 70, você sim tem o estabelecimento de um novo padrão, que hoje meio que ficou consensuado, podemos dizer assim, de chamar de neoliberalismo. O termo neoliberalismo nasce ali como se fosse política econômica, né? Como se fosse estrito a política econômica neoliberal, e hoje a gente já fala de neoliberalismo como um momento da história do capitalismo. Então eu estou aqui utilizando o neoliberalismo para falar o momento do capitalismo contemporâneo que se consolida ali por volta dos anos 80, e ainda estamos. Portanto, já há mais de 40 anos. E, portanto, tem um novo padrão histórico nesse processo. Inclusive que recompõe a acumulação, recompõe uma nova forma política, uma nova forma geopolítica, uma nova estrutura, se vocês quiserem, com a hegemonia dos Estados Unidos, dado pelo padrão dólar, sem alicerce do ouro, dado por uma expansão do capitalismo, onde as estruturas econômicas da acumulação têm a ênfase maior no global, não por acaso, cadeias globais de valor, onde a determinação da lógica de acumulação nacional perde de força em detrimento das cadeias globais. Para isso, você tem uma enorme criação de uma expansão do capital financeiro através da lógica fictícia. Não vamos entrar no que significa, como essa lógica de trazer para valor presente rendas futuras se espraira para todos os setores, possibilitando a criação de enormes fundos de investimento capazes de levar toda a produção aonde a mão de obra é mais barata, criando um enorme exército de reserva e conseguindo recompor as taxas de lucro. E como dentro desse processo você tem uma própria nova reconfiguração da forma de constituição da classe trabalhadora, onde aquele padrão do pós-guerra, de uma classe trabalhadora, onde a disciplina,
o controle era muito externalizado, onde você tinha aquele exército de reserva segregado, até nos Estados Unidos, qualquer livro de história mostra como o crescimento norte-americano é baseado numa grande segregação, quase um quarto da população norte-americana não participa do American Way of Life, tanto o campo como a população negra e imigrante dos Estados Unidos, nessa época era estimado em 22%, 23%, e daí você tem uma classe trabalhadora e uma classe média, com aquele padrão, né? Olhando para a Europa e Estados Unidos. Homem branco, sindicalizado, trabalhando, com disciplina rígida de horário, trabalho feminino, doméstico para reprodução. Como isso passa a ser rompido, e agora a gente tem todo o debate da criação, essa mercantilização da vida como um todo, onde a esfera da vida passa a ser muito mais mercantilizada, e onde o próprio trabalhador, ao invés de ter esse disciplinamento muito mais externalizado, passa a internalizar essas formas de... A lógica do capital de concorrência passa a fazer parte da própria formação do trabalhador, onde ao mercantilizarmos a vida, nós concorremos com a lógica do capital. Então, por isso que eu digo que, voltando, por que estamos na forma política? Porque é fácil você ver hoje, se eu levantar a mão aqui e perguntar quais são os setores que nos próximos 30 anos vão dar lucro? Provavelmente, inteligência artificial, novos aparelhos baseados em inteligência artificial, todas as economias de energia, assim como no começo do século XX, todo mundo sabia que energia elétrica, automobilístico, seriam os novos setores, hoje a gente sabe quais vão ser os novos setores. O problema é como que você compatibiliza essa nova estrutura social, de onde a classe trabalhadora agora se constitui como empresária de si mesma, diminuindo cada vez mais a distinção entre classe trabalhadora e classe média. Não por acaso a volta do neofascismo, exatamente o que foi na Europa, quando a pequena burguesia se revoltava contra a ascensão da nova classe trabalhadora fordista, agora a gente tem a classe média neofascista se revoltando contra essa classe trabalhadora empresária, o próprio exército de reserva que se constitui quase igual com a mentalidade, com as formas de concorrência da classe média, onde você tem essa falha estrutural, vamos dizer assim, nas várias hierarquizações dessa sociedade que se dá pelo valor. E também uma forma de crise do ponto de vista geopolítico, que como essa expansão, tanto da forma da classe, de constituição da classe, portanto, política no ponto de vista de constituição de classe, quanto da forma geopolítica, no sentido de estrutura da acumulação globalizada, com a ascensão da China, você tem um enorme impasse de como que você estabiliza. A gente, tá bom, já sabemos os novos setores de lucratividade e de recomposição da acumulação. Mas como que vai se dar a estrutura política para essa acumulação? Você acha que é trivial a existência, a coexistência da China, incorporando principalmente esses setores, e os Estados Unidos, o arcabouço monetário? Na história do capitalismo nunca tivemos essa cisão, que tem muitos teóricos propondo. Então, a gente tem um momento de crise, ou, se vocês preferirem, de indeterminação, na forma política, tanto de constituição das classes trabalhadoras, em detrimento da hierarquia tradicional, classe burguesa, capitalista, grande empresário, classe média, classe trabalhadora e exército de reserva, aonde você tem uma fluidez e uma dificuldade de distinção e uma concorrência brutal entre elas, e, ao mesmo tempo, uma crise na forma política, na estrutura do mercado mundial entre os Estados. Não por acaso, o cheiro de guerra está no ar, dentro dessa lógica de crise agora na sua forma política. Cumprindo a minha promessa, minha fala em 22 minutos, e a gente tem o tempo de perguntas para poder desenvolver mais esses nexos que eu prometi, não sei se cumpri, de tentar ver os nexos internos dessas várias manifestações da crise atual, inclusive dos momentos de guerra que parece que se aproximam. Obrigado.
Agradeço pela fala, professora Iderley, e agora eu passo a palavra para a professora Carla Curti. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu só botar aqui o cronômetro, porque eu tendo a falar demais. Tentarei não falar, tentarei cumprir o prazo, porque eu sou também uma pessoa obediente, mas, e acima de tudo, porque acho que a próxima mesa talvez seja a mais importante do evento. Mas queria começar agradecendo não só a organização do evento, tanto, né, a coordenação do curso, a comissão organizadora do evento, mas em especial o grupo de discentes que está trabalhando incansavelmente, e o grau de organização do evento e de divulgação, enfim, as formas de uso das redes sociais, de uma maneira que eu nunca tinha visto em evento organizado aqui no IE. E também agradecer a todos os técnicos e técnicas que estão aqui, não só hoje, né, mas contribuindo para o evento acontecer. Eu não consigo começar essa fala sem falar uma coisa muito séria e muito importante, e depois fazer uma brincadeira que não tem nada a ver com essa coisa muito séria e muito importante. A coisa muito séria e muito importante é uma saudação de solidariedade ao povo palestino, né, não só pelo genocídio que se acelerou nos últimos ano e pouco, não vou saber precisar agora exatamente, mas por todo o processo histórico de genocídio contra esse povo, e também dos outros processos de genocídio que temos vivido, não só no mundo contemporâneo, mas nas diferentes fases históricas, formas políticas do capitalismo, né? A gente tem em curso agora o genocídio no Sudão, mas a gente tem cotidianamente aqui no Brasil o genocídio do povo negro, dos povos originários, e não só aqui no Brasil, mas em várias regiões do mundo e ao longo da história. Isso posto, e reforçando o convite para a próxima mesa às 17 horas, e por isso que a gente vai manter o tempinho certinho, para ter tempo de ter o coffee break, não ter tanto atraso para a mesa, em que a gente vai discutir essa questão fundamental dos tempos de hoje, e que dizem muito, que essa questão diz muito sobre as formas de sociabilidade e de configuração das relações de poder e de uso das estruturas militares e de poder do âmbito internacional, tanto no sentido econômico do complexo industrial militar e das relações dos Estados Unidos com a região do Oriente Médio, mas também das dinâmicas do capital e do capitalismo. E a brincadeira que eu ia fazer é que, assim, ao contrário do Ige e do Alexis, e inclusive é um prazer gigantesco estar na mesa não só com colegas do novo grupo de pesquisa, eu queria ressaltar como esse grupo de pesquisa, além de contar com um grupo, um coletivo muito interessante, ele também tem uma novidade, porque ele busca ser um grupo, um coletivo marxista aqui no IE, que agrupe várias diferentes vertentes de pesquisa, e inclusive pesquisadores e pesquisadoras que são oriundos e oriundas de outros grupos, que fazem parte também, não são oriundos porque não saíram, que fazem parte também de outros grupos de pesquisa marxistas, daqui da UFRJ, mas do IE, mas também da UF, né? Então a gente tem Lema, Gama, no EFEM, Labchina, tudo isso, e o UNIEP Marx da UF, né? Todos esses grupos sendo grupos colaboradores e que têm integrantes no CRIM, mas também porque são amigos e camaradas, e com quem eu aprendo muito. E eles pesquisam crises, e fazem, inclusive, debates de compreensão, com inclusive, sínteses próprias sobre o que significam as crises no capitalismo, ou o que configuram as crises no capitalismo, e as crises em si não são objeto de pesquisa meu. Aí eu primeiro pensei, que eu sou da história do pensamento econômico, né? Então, né, trabalhar as contradições e controvérsias sobre as leituras sobre crises, no campo do marxismo, porque não preciso repetir o que Alexis e Ide falaram, que é Marx e a trajetória marxista, ou as trajetórias marxistas, que vão melhor explicar
o que é a configuração das relações de capital-trabalho, da configuração do capitalismo, da sociedade do capitalismo, mas também as dinâmicas e processualidades das crises no capitalismo. Então, né, já, esse recorte já está dado de partida. Mas isso ia ficar chato pra caramba. E não é exatamente interesse, aqui não é uma aula. E aí, pensando inclusive na segunda parte do título da mesa, né, que é Alternativas de Transformação Social, e isso traz um peso gigantesco para essa mesa, que já adianto que a gente não tem capacidade de resolver aqui nessa mesa. Mas eu trabalho também com as consequências, não só das crises no capitalismo, mas da sociabilidade capitalista. Então, minha fala vai ser muito centrada nisso, e também em algumas provocações, digamos assim, sobre possíveis alternativas, ainda que seja de uma maneira mais ampla. E aí, nisso, eu vou para uma concretude e forma histórica muito, num plano de abstração muito diferente, num nível de abstração muito diferente do que o Ide estava colocando, que é bom que, né, já me poupa um trabalho de não ter que fazer determinadas mediações que ele já fez. Mas eu queria começar falando sobre esse caráter cíclico e estrutural, não estrutural nesse sentido de fim, de derrocada do capitalismo, mas estrutural no sentido de que faz parte da dinâmica capitalista da crise e que tem a ver com muitas contradições do que é a sociabilidade do capital, do que é a sociabilidade sobre o capitalismo, né? Então, quando a gente vai falar sobre acumulação capitalista, né, que geralmente é uma coisa muito ligada à crise, e aqui eu vou tratar alguns elementos que podem parecer antiquados ou já superados, né, segundo alguns e algumas, né? Então, pode parecer para alguns um cheiro de mofo no que eu vou falar, mas que acho que cada vez mais tem atualidade, inclusive pelas muitas complexidades que essa dimensão tem tido no mundo contemporâneo, que é a luta de classes. A acumulação beneficia quem? Então, né, como, em que condições a acumulação se dá? Quem se apropria do valor e do mais-valor que é gerado no processo de acumulação? Como esse valor e mais-valor é produzido? Quem trabalha nesse processo de produção e, portanto, quem tem o trabalho que é explorado e que não se apropria, que não pode se apropriar desse processo de produção e desse processo de geração de valor? Qual é o custo? Não o custo no sentido de custo monetário, mas o que é necessário, tanto do ponto de vista da sociabilidade, mas também do ponto de vista do uso dos recursos naturais, né? Então, da relação entre o capitalismo e todo o processo de extrativismo e de deterioração da natureza né, do meio ambiente, que resultam no colapso ambiental que a gente está vivendo e que já adianta uma das minhas conclusões, que a gente pode pensar formas de mitigar, são importantes. A gente pode pensar nessas mitigações, formas de regulação, e que precisam ser discutidas em escala mundial, não só porque a degradação, o colapso ambiental é algo em escala global, mas também porque a gente tem muitas dinâmicas diferentes entre centro e periferia, e aí outra coisa que falaram, né, que está superado, para a gente pensar o que é o processo de destruição nessa dinâmica de acumulação e como esse processo se gera, onde esse processo se gera, quais as consequências desses processos e quem fica mais afetado por esses processos. E aí, né, nisso, a gente pode pensar toda a questão do racismo ambiental, etc. E aí, né, a partir dessas questões, trazer para uma concretude. E aí, nisso, já que não pesquiso crise, a gente vai nas referências, né, para pensar as crises na nossa forma contemporânea, forma histórica, política, como eu estava falando, e eu acho que o Marcelo Carcagnolo é dos autores e autoras contemporâneos quem melhor discute crise, discute dinâmicas sobre as contradições da dinâmica do valor no capitalismo contemporâneo. E aí tem um artigo do Carcagnolo, e aí coloco a referência para
para quem quiser procurar, não fiz slide, então peço desculpas, que é Conteúdo e Forma da Crise Atual do Capitalismo, lógica, contradições e possibilidades, publicado em 2011 na revista Crítica da Sociedade e Sociedade, revista de Cultura Política, em que o Carcanholo trabalha essa dimensão que o Ide encerrou a fala dele apresentando como que, no processo da crise dos anos 70, ou das crises dos anos 70, assim como a gente pode pensar em outros momentos históricos anteriores, aquele contexto não foi um contexto em que o capitalismo caiu de maduro, porque o capitalismo não vai cair de maduro. Então, o capital e a dinâmica da acumulação do capital conseguiu se reorganizar de maneira a superar os elementos que levavam às contradições daquela dinâmica de acumulação e, nessa reconfiguração que vai envolver tudo ligado ao neoliberalismo, encontrar saídas, e essas saídas agora estão apontando também para os seus limites, que são limites que mostram contradições do capitalismo, não só contradições do neoliberalismo. E nisso, são todos os processos de reformas estruturais no mundo do trabalho, reformas estruturais na dinâmica de acumulação, reformas estruturais e conjunturais nas políticas macroeconômicas, mas mais do que isso, no entendimento do que devem ser as relações econômicas e do papel do Estado e das prioridades do Estado, e com todo o enquadramento mais significativo do que isso, disso nos países periféricos, em especial, e como que isso está na base está relacionado a muitas das contradições do capitalismo que envolvem esses elementos das formas concretas, digamos assim, da crise, que o Ide estava comentando, que a gente muitas vezes confunde com a dinâmica da crise em si, mas que, na minha percepção, são contradições que falam sobre a sociabilidade do capitalismo. Então, nisso eu estou falando como a gente pode conectar não só a ascensão do fascismo no período clássico do fascismo, mas a ascensão do fascismo no período contemporâneo, então o neofascismo, como também uma forma de cooptar e captar interesses, insatisfações e ressentimentos das consequências das políticas de austeridade ou das consequências da crise política e social que boa parte da população vive e que vivia, pensando em especial na Alemanha, entre guerras, por exemplo. E que, como a Clara Mattei, uma autora italiana, trabalha isso na Ordem do Capital, como que nessa dinâmica a gente tem cortes ou desestruturações do aparato de direitos e de configurações da sociabilidade que são fundamentais e que isso gera mais ressentimento, que isso também gera piora da qualidade de vida concreta e que a extrema-direita se aproveita desse movimento para apresentar soluções fáceis, que mascaram que são as soluções que eles, de fato, implementaram, mas que ganham um grande grau de convencimento. Então, com isso, a gente pode pensar uma conexão entre neoliberalismo contemporâneo e ascensão do fascismo, até mesmo porque a gente tem, em muitas das características que têm a ver com o neofascismo contemporâneo, elementos do neoliberalismo e também, em alguma medida, do capitalismo, que tem a ver com isso que o Ide estava falando dos próprios trabalhadores e trabalhadoras se entenderem como eles mesmos, não como trabalhadores e trabalhadoras, como eles parte da dinâmica do capital no sentido de se autodisciplinar. Então, todo o processo de configuração das subjetividades, da individualidade, da individualização, que é uma característica do capitalismo e que, se a gente pensar, é o que as teorias dominantes mais vão dar de centralidade, todo o debate do individualismo metodológico, e que é uma coisa que fica cada vez mais agudizada no neoliberalismo contemporâneo. Todo o debate sobre trabalho sob forma de plataforma, empreendedorismo, e quando a gente vai ver lá, os dados são de autoendividamento de uma parte significativa da classe trabalhadora, em especial, por exemplo, mulheres negras, que isso é apresentado como alternativa para elas se integrarem ao mercado, e que se integrar ao mercado é uma forma de
é apresentado como uma forma de se integrar os direitos, né? Então a gente não discute, quando a gente vai discutir os grupos marginalizados, a gente não discute inclusão cidadã ou democrática, de fato, mas inclusão via mercado, por exemplo. Como isso também está ligado na captura das subjetividades. E aí, nisso, assim como o Alexis trouxe dados, trouxe elementos do sindicato, eu queria falar sobre alguns dados que têm a ver com o adoecimento psíquico, que eu acho que é um elemento importante da crise contemporânea, mas também das contradições do capitalismo. Então, né, por exemplo, o Andes, né, o nosso sindicato nacional, fez uma pesquisa em 2023 sobre saúde dos docentes federais brasileiros, e a gente tem 58% dos docentes indicando que tiveram problemas de saúde, seja física ou mental, ligadas ao ambiente de trabalho. Não preciso nem entrar aqui em toda a dinâmica da precarização do trabalho nas universidades, do desmonte na universidade pública, mas esses são dados significativos. A gente não precisa ficar nos docentes. A Andifes, em 2011, apresentou uma pesquisa mostrando que 70% dos estudantes de graduação do Brasil sofriam de ansiedade, 31% com diagnóstico de depressão. E de lá para cá esses dados pioraram. Eu só não encontrei dados redondos em pesquisa com a mesma metodologia nos IFES, então, né, não vamos comparar pesquisas de metodologias diferentes. Além disso, a OMS publicou um relatório em 2002 apontando que cerca de 450 milhões de pessoas no mundo eram diretamente afetadas por mal-estar mental e emocional. A ONU revelou que entre 2005 e 2015, nesse contexto, né, pensando no relatório da OMS de 2002, em que já apontava números significativos de adoecimento mental, de adoecimento psíquico, né, sofrimento psíquico, a ONU revelou que entre 2005 e 2015 teve um aumento de 18% na população mundial de pessoas com depressão no mundo. Se a gente olhar toda a indústria farmacêutica ligada ao adoecimento mental, ao sofrimento psíquico, e todas as pesquisas, por exemplo, que o Vladimir Safatli e o grupo do Vladimir Safatli, Christian Dunker, enfim, tudo isso mostra o adoecimento da nossa sociedade, mas também revela as contradições do capitalismo. E estou trazendo isso porque o que me preocupa é a gente entender como as crises do capitalismo, ou melhor, como a sociabilidade do capitalismo e as relações capital-trabalho afetam trabalhadoras e trabalhadores. Isso que eu acho que é o mais fundamental para a gente poder pensar alternativas de transformação social. E aí, nisso também a gente pode falar, por exemplo, da crise da reprodução, e aí eu entendo o que o Luiz colocou, né, das contradições entre pensar a crise do capital e a crise da reprodução, mas se a gente pensar, porque é uma dimensão que eu acho importante a gente trazer, já que eu também falei de grupos marginalizados, de processos de genocídio dos povos não brancos. O capitalismo, historicamente e contemporaneamente, ele se configura em uma lógica e uma dinâmica também concreta de exploração, mas de racismo, de machismo, de deterioração e exploração fundamental da natureza e de colonialidades ou de imperialismos nas formas mais contemporâneas. E isso é indissociável do capitalismo. Então, é fundamental que trabalhadoras e trabalhadores estejam trabalhando e que a gente tenha trabalhadoras e trabalhadores continuamente, né? Que a gente possa ter, para todos esses movimentos em que a economia capitalista tende, né? E a economia de plataforma, energia, etc., a gente precisa de trabalhadoras e trabalhadores para isso, né? Então, a gente precisa pensar gerações de trabalhadores futuras, ao mesmo tempo que ainda que cada vez mais as pessoas trabalhem até em idades avançadas, mas a gente também tem um esgotamento da capacidade da gente estar com uma vida dinâmica de trabalho quando a gente vai ficando mais velho, ou deveria ter o direito de poder descansar e poder ter uma qualidade de vida melhor quando fica mais velho. Quem cuida dessas pessoas? Quem lava a roupa? Quem prepara a comida? Quem faz todo o planejamento de marcar médico, levar o médico, cuidar quando a pessoa fica doente? As mulheres, né? Ao mesmo tempo, qual é a qualidade de vida que as mulheres têm hoje no mundo? Quantas
nós que trabalhamos aqui, a gente passa o dia inteiro trabalhando e chega em casa, vai fazer tudo. E aí vai dormir de madrugada. Aí no outro dia seguinte tem que acordar super cedo para fazer tudo. E eu falo isso sem ter filhos. Mas tenho pais idosos que, mesmo à distância, eu fico no trabalho de cuidado com eles. E, ao mesmo tempo, o capitalismo necessita da dinâmica desse trabalho de reprodução social, né, o trabalho dos cuidados, que não é remunerado, que não é nem entendido como trabalho, muitas das vezes, mas vai minando as possibilidades de realização dessa forma de trabalho, dessa dinâmica fundamental, que é o que a Nancy Fraser vai chamar, por exemplo, de contradições da reprodução. Eu não vou entrar nos detalhes da questão da crise ambiental, do colapso ambiental, e reforço o que a Alexis falou da importância dos trabalhos do professor Eduardo Sabarreto, da UF, sobre o colapso ambiental, que mostram que não é uma questão de escolha, ou talvez já seja uma questão, já foi tarde demais. Enfim, estou falando um bando de coisa que é super depressivo, né? Então, o que é a alternativa? A alternativa é, vamos, por um lado, ou todo mundo se suicidar, ou todo mundo mergulhar nas drogas e viver numa alienação, abstração completa da realidade? Não. A alternativa é se mobilizar, é organizar. Eu sinto muito em dizer isso para quem acha que Oi? Que droga é bom também. Mas, assim, eu sinto muito dizer isso para quem acredita que, por dentro das instituições, sem mobilização social ou pressão social, vai ter mudança, seja em instituições no âmbito nacional, seja em instituições no âmbito internacional, na multipolaridade, etc. E aí, nisso, eu resgato o que Ana Garcia falou ontem, o que Cristina Reis falou hoje de manhã, que movimentos sociais precisam pressionar, tensionar as instâncias de deliberação e de decisão. Porque, de verdade, todos os problemas, em especial o colapso ambiental, mas as questões ligadas ao patriarcado, as questões ligadas ao racismo, aos racismos, na verdade, a gente só vai superar quando a gente superar a sociabilidade capitalista. Mas o capitalismo não nasce de Maduro. O capitalismo, ao mesmo tempo que está tendo a crise, a dinâmica da acumulação também vai encontrando formas de ressociabilizar e redinamizar a possibilidade de acumulação. E isso só pode ser feito através da resistência dos povos trabalhadores, dos grupos trabalhadores, da classe trabalhadora dos movimentos sociais. E aí eu sei que eu já passei, mas só para encerrar com 2 perguntas e fazer uma conclusão a partir dessas perguntas. Quem aqui acha que a gente precisa fazer uma transformação estrutural radical do mundo contemporâneo? Levanta a mão, por favor. Quem aqui está organizado politicamente? Quem está organizado politicamente em alguma medida? Sindicato, movimento, partido. Sindicato eu entendo que pode ser na resistência sindical, né, por exemplo. Antes, isso. Antes, isso, enfim. Se a gente quer ter mudança, se a gente quer pressionar, a gente precisa fortalecer os movimentos de organização da classe. Isso não é coisa do século passado. Estou falando que é fácil? Não, não é fácil. Estou também dando a resposta de como fazer? Não, porque essas respostas não vão sair daqui da universidade. Por mais que seja importante a gente fazer formulação crítica, e é por isso, inclusive, que a gente está aqui. Mas as alternativas de transformação vão sair dos movimentos. E que nós precisamos estar nos movimentos. E muitos de nós. E a gente precisa mobilizar que os movimentos sejam consolidados. Então, eu sei que eu estourei o tempo, mas é que eu acho que era importante a gente pensar nisso, de que, mais do que debates acadêmicos, que são fundamentais, é importante a gente pensar sobre mobilização social e mobilização coletiva do andar de baixo, como diria o Florestan Fernandes, e que, para isso, é fundamental a gente trabalhar em dimensões que talvez a economia política internacional não goste tanto, ou tenha dificuldade, que vai falar do transnacional, né? Que são os movimentos sociais, as classes trabalhadoras, em âmbito mundial. Não dá para se limitar em âmbito de nações. Obrigada. E desculpa ter estourado mesmo, foi mal. Qualquer coisa eu não respondo pergunta nenhuma. Muito obrigada, professora Carla.
Agora, a gente vai ter um tempo reduzido para perguntas, né, cerca de uns 15 minutos, para não atrasarmos muito a programação. E eu que anoto as pessoas ou vocês? Tá, então, quem quiser fazer perguntas, eu tenho uma pergunta, posso começar enquanto o pessoal está se aquecendo aí. Nossa, é uma pergunta bem difícil de formular aqui também. De responder só? Não, acho que é pior ainda. Não, esse assunto da crise, ele é muito importante, bastante complexo. Eu sinto que antes de entrar aqui no IE, eu tinha uma ideia, uma resposta bastante assim da que é divulgada pela esquerda e me satisfazia. Desde que eu entrei aqui, eu parei de entender, até agora não encontrei várias respostas, mas nenhuma, né, que completou ainda. Então, seguimos procurando as respostas desse tema. Mas é que, né, às vezes dá a impressão, eu acho que todos os três falaram muito bem nesse sentido também, que às vezes parece que a crise é do capitalismo, que o capitalismo está em crise nesse sentido de caindo. Ou eu acho que às vezes falta para as pessoas entenderem o que elas esperam com o capitalismo, né? Porque aí entra muito isso, a questão do extrativismo, da superexploração do trabalho e etc. E aí, uma vez eu me perguntei, falei, mas o capitalismo está só avançando, então eu não sei se é ele que está em crise, né? Eu acho que ele está gerando crises nos aspectos sociais, nos aspectos ambientais, mas se a gente tomar aí o Marx, isso era o que era esperado do capitalismo, né? Então, ele não está em crise nesse sentido porque aumenta a desigualdade social, mas isso também era o esperado dele, né? Então, ele está cumprindo com o que era esperado dele, está seguindo o processo de acumulação, de valorização do capital. E outro aspecto que às vezes entra é a crise da forma-valor de exploração do capitalismo, né, por uma ideia de um extrativismo, de um rentismo, mas eu sou da ideia aí que não, que ele segue, né, na forma capitalista mesmo da exploração do valor. E aí, olhando esse nome da mesa também, aí eu uma hora pensei, talvez a gente não deveria falar, né, do capitalismo global e as crises das alternativas de transformação social, porque eu acho que essas são as que estão mais em crise, né? E ao mesmo tempo que ali nos anos dourados, né, o Alexis trouxe os dados, né, que é o auge aí do capitalismo, mas se você for ver, era um momento que o capitalismo estava mais próximo de uma crise, era um momento de várias revoluções anticapitalistas, né, socialistas, de libertação nacional, né, do colonialismo ali auxiliando o capital, e agora a gente não tem mais esse processo, né, e eu acho que a gente tem uma crise tão grande nesse sentido que a gente muitas vezes vê como um exemplo de uma mudança, coloca a China nesse lugar, sendo que se você for olhar, a China se utiliza das formas de exploração do capital, né, e muitos dos avanços que eles têm são frutos de conquistas dos trabalhadores que se mobilizam contra as formas de exploração que eles têm lá, né? Então, eu acho que a gente está muito curto nesse horizonte das alternativas. E então eu queria, né, que vocês pudessem falar algo sobre isso, e principalmente nesse aspecto que o Iderley e a Carla comentou sobre a sociabilidade, essa crise da sociabilidade. Na verdade, eu queria entender o que isso é mais no sentido da relação capital-trabalho, da forma de exploração, ou se quando fala da crise da sociabilidade capitalista, se está mais nesses aspectos sociais da crise, dos impactos sociais, ou se é da forma mesmo dessa relação de exploração, e, né, isso considerando esse contexto aí que eu dei. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz, sou do doutorado aqui do PEP. A Carla mencionou um pouco sobre a questão da economia do cuidado, né? No sentido de care of, né? E eu queria entender, pode ser vocês
três, né? Como que vocês entendem a forma de mensurar esse tipo de trabalho, né? Eu tenho feito aqui, eu fiz, no caso, esse semestre, a matéria de economia feminista, e foi um dos maiores debates, assim, no sentido de como que isso pode ser mensurado, como que isso entra dentro da economia de um país, principalmente levando em consideração isso que a Carla trouxe, né? De que a população envelhece cada vez mais, que essa atividade econômica ela é subjugada a um gênero e não recebe nenhum tipo de remuneração e nenhum respaldo do Estado. E acaba que isso vem sendo cada vez mais privatizado e individualizado. Então, queria trazer um pouco dessa discussão. Oi, boa tarde, meu nome é Igor. Queria primeiro agradecer a vocês pela contribuição aqui, aprendi bastante coisa. Minha pergunta vai no sentido da provocação do Varoufakis sobre as Big Techs, porque ele coloca como uma mudança, né? Uma ruptura do sistema que estava vindo até então. Se antes a indústria tradicional, um lucro de 30% era muita coisa, para as Big Techs isso é pouco. Se para a indústria tradicional a força de trabalho é essencial, hoje a gente já tem Big Tech que consegue operar alguns meses sem trabalhador nenhum. Enquanto o salário representa uma parcela, um resquício, né, do custo total. Eu queria saber, na perspectiva de vocês, se isso é apenas mais uma inovação, né, assim como tiveram outros no passado, é uma mudança estrutural, como foi dito, ou é algo que muda as relações de trabalho totalmente? Obrigado. Aí, para dar algum tempo de resposta, a gente encerra aqui com a pergunta do Bruno. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar pelo alto nível do debate. Minha pergunta é bem sucinta, assim. Queria que vocês falassem um pouco. Bom, se a crise, então, não é uma crise de esgotamento, é uma crise de transição para um novo padrão de acumulação, queria que vocês pudessem delinear um pouco como vocês enxergam esse novo padrão. Eu sei que está em aberto ainda, mas se vocês pudessem fazer esse exercício do que se anuncia com esse novo padrão de acumulação. É isso. Bom, agora a gente abre mais 1 hora para cada um conseguir responder esses dilemas. Não, vocês vão ter aí agora cerca de 3 minutos cada um para dar uma grande resposta a todas essas questões colocadas. E a gente inverte a ordem? Então, Carla, pode começar. Bruno, eu queria muito... Eu vou começar pela do Bruno, porque é que eu não vou responder. Eu queria muito ter resposta. Mas, ao contrário do Fiore, eu não faço bem análise de conjuntura. Eu trabalho muito com história. E no estrutural não faço tanta dinâmica, então eu vou me abster disso. Mas eu acho que a gente precisa ir entendendo quais são as tendências na processualidade. Isso é bem difícil. Eu vou também, que eu acho que o ID tem muitas reflexões sobre a pergunta do Igor, porque eu sei porque a gente já trocou ideia sobre. Então, eu também não vou responder, eu vou responder mais a Aline e a Ana Beatriz, porque eu acho que tem mais a ver com o que eu falei, e também para não me alongar muito, já que eu fui explicando o que eu ia fazer. Primeiro, Aline, parece que você viu as minhas anotações do que não deu tempo de eu falar, mesmo estourando o tempo. Primeiro, uma coisa, a gente precisa lembrar o que é o período dourado do capitalismo que todo desenvolvimentista quer recuperar. Um período de crescimento em alguns países, ou melhor, de crescimento também das taxas de acumulação e de ganhos do trabalho, né, ou melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, para uma parcela da classe trabalhadora, como o Iderley colocou, e uma parcela dos países do mundo. Então, né, isso é sempre bom lembrar. Em um contexto histórico específico. A outra coisa não que eu seja uma saudosista da União Soviética, não sou, inclusive acho que faço mais críticas do que boa parte dos meus companheiros, camaradas de esquerda gostariam, mas tinha
União Soviética, tinha Guerra Fria. Ou melhor, não tinha União Soviética. Vou falar o que eu quero dizer. Tinha uma alternativa posta. E tinham movimentos revolucionários. O que era Cuba naquele período é muito diferente do que é hoje. Né? Então, tinha um movimento de reação anticapitalista, em especial nas colônias, né, e nas periferias, porque também era uma reação anti-imperialista, mas tinha uma mobilização coletiva mundial em tentativa de transformações. E isso eu acho que é o que não tem hoje. E também, além disso, eu acho que a gente tem crises na esquerda que tem muito a ver com algumas questões da pós-modernidade, da forma como a pós-modernidade ou os pós-modernos se apropriaram de pautas e que o capital também, que os liberais se apropriam de pautas e mercantilizam as pautas que são as pautas fundamentais para a transformação e para tensionamento. Além disso, quando eu falo crise de sociabilidade, eu estou pensando mais nos efeitos sociais, menos na forma. Ana Beatriz, então, de fato a mensuração, tanto nas estatísticas, né, nas métricas, nas metodologias, para a gente capturar o tempo mesmo do trabalho de reprodução já é algo difícil. Fica mais complicado ainda a gente conseguir, de fato, mensurar um impacto econômico, monetário, financeiro, digamos assim. Mas a questão está inserida na economia, mesmo que ela não esteja monetizada. O que a gente tem como questão para solucionar isso? Tem o caminho, né, que a galera tem, e que é inclusive uma coisa que está em pauta no governo hoje, e eu já estou estourando os 3 minutos, eu já estourei, enfim, de lutar por políticas de cuidado, que na verdade são reforço das políticas sociais, mas também o que eu acho que o que talvez seja o caminho, talvez, para mitigar as alternativas oriundas dos movimentos sociais. Então, por exemplo, as cozinhas solidárias, e em alguns lugares estão construindo questões, né, de cuidado com crianças solidários, com espaços, né, de lavar roupa mesmo, né, é isso, nessa concretude, né, lavar roupa, passar roupa, enfim, que sejam espaços coletivos e não espaços via capital, né, via mercado. Mas também a gente tensionar e pressionar para as políticas sociais e para as políticas de cuidado. Como é que a gente consegue fazer isso com um calabouço fiscal? Aí é um outro debate. Obrigada. Show? Obrigado pelas perguntas bastante interessantes. Acho que eu vou seguir a ordem para não me perder. Primeiro com a pergunta da Aline, o que quer dizer de crise de sociabilidade? Eu acho que, primeiro, o que quer dizer com sociabilidade, né? Para entender crise. E é entender a relação social capitalista. Então, acho que quando a gente coloca as várias formas e os vários momentos de manifestação da crise, advém que a relação social, ela perpassa uma totalidade, que abarca como socializamos, desde a forma produtiva, a forma política, a forma cultural, a forma ideológica. Por isso que você tem esses vários momentos, quando essa sociabilidade está em crise, de manifestação dessa crise nessas várias formas da relação social. Então, uma crise dessa sociabilidade quais são os momentos, os entraves na reprodução dessa sociabilidade. Quando nós estamos falando de forma histórica, no momento histórico, como que em determinado momento histórico você tem um processo de reprodução dessa sociabilidade capitalista. Ou seja, como que hoje nós reproduzimos pela lógica do valor, essa relação abstrata tem especificidades, por exemplo, do que era no século XX, pós-guerra, do que era no século XIX. A forma como nós vendemos a nossa mercadoria, força de trabalho, hoje, é diferente do que era. Então, e como que tem formas de crise dessa reprodução. Se você pensa, por exemplo, a pergunta do Igor, por exemplo, os impactos da IA, obviamente, desestabiliza essa forma de reprodução. Como que você tem uma determinada hierarquia dentro dessa estrutura neoliberal de hierarquia de relação social, como que as novas relações sociais, os tensionamentos para novas tendências,
tensionam e põem barreira ao antigo. Por exemplo, como eu disse, as classes médias. Como as classes médias estão extremamente em pânico, e deveriam estar mesmo, com razão, porque estão em xeque de virar um grande exército de reserva trabalhando, e, né, essa hibridez de igualação nesse mundo super digital. Então, acho que é por aí. Não sei se eu respondi, mas pelo menos alguma coisa eu falei. A pergunta da Ana Beatriz é aquela famoso bem-vindo ao capitalismo. O capital, a lógica dessa relação abstrata do valor, impede que mensuremos a nossa reprodução, porque a reprodução, enquanto essa é grande, como diria agora nem o Marx, nem o Polanyi, uma das características da sociabilidade capitalista é transformar a mercadoria o que é social, que não é mercadoria. A reprodução, a nossa reprodução, nós não somos nascidos para ser vendidos, né? Apesar de sermos vendidos todos os dias. Então, o trabalho de cuidado, ele não entra na lógica do valor. Boa parte dele, né? Cada vez mais esse processo neoliberal de mercantilização da vida tem exatamente uma das suas intenções conseguir vários desses espaços do cuidado serem mercantilizados. Mas tem uma boa... A Carlinha falou que não tem filho, eu tenho. Todo mundo ou idosos, né? Você sabe que tem uma parte infinita, gigantesca, dos cuidados que não são mercantilizáveis, mas são impostos enquanto... Então, essa parte exatamente faz parte da lógica do capital, exatamente essa forma de exploração, que não é exploração porque você não produz valor, mas está dentro da lógica da acumulação, de rebaixamento da própria força produtiva. Então, quem cuida dos cuidados normalmente tem uma carga dupla, tripla, isso faz parte no processo de valorização daquela força de trabalho. Não é à toa que você prefere contratar um homem do que uma mulher, porque a mulher fica grávida, você não vai receber e tem que pagar. E por aí vai as várias formas de construção, né, dessa hierarquização de gênero, de raça e de região. Exatamente faz parte dessa relação abstrata dada pelo valor, a impossibilidade da mensuração. Porque se tivéssemos uma relação direta, você poderia falar, ela faz parte do cuidado, vou dar mais condições para ela. Mas exatamente a lógica do abstrair é a gente poder hierarquizar e te rebaixar porque você cuida de idosos e velhos. Não vai dar tempo, né? A pergunta mas agora juntando, né? Eu tenho alguns, a Carlinhos mencionou, eu tenho 2 ou 3 artigos que tratam um pouco dessa discussão, eu sou um crítico, tá? Essa discussão do tecnofeudalismo, o Varoufakis, ele é político, né? Mas então ele está mais na mídia, mas quem tem tratado de forma um pouco mais teórica é o Cédric Durand, amigo do nosso colega, do nosso outro amigo aqui. E eu acho que tem um grande problema claro que eles apontam coisas extremamente importantes e factuais, mas tem um problema que eu acho que também era um problema que estava muito contido no debate de financiarização, que é olhar a parte como se fosse o todo. Então, eles olham frações do capital sem olhar a reprodução do capital social em geral. Então, tá bom, você está tendo um mega lucro de um setor que se apropria de outros, mas isso não significa que o capital social em geral, que essas produções, essas big techs, não propiciam que tenha um mundo produzindo mercadorias ao entorno delas, extremamente exploradas, com taxas de exploração absurdas, mesmo que você tenha 8 grandes megapólios extraindo valor do resto da sociedade, produzindo bugigangas infinitas para a gente ficar na rede social mostrando elas. E parte desse lucro indo para as redes sociais. A forma de subsunção e de controle desse trabalho, eu acho que já está desenhada. A grande questão, assim como a indústria petrolífera no começo do século XX, ela não é um monopólio. Então, hoje, os novos setores hoje estão extremamente monopolizados. Falando em tendências, né? Acho que eu iria um pouco por aí, tá? Para respeitar o tempo. E já acabei, de certa forma, entrando um pouco no debate do Bruno, então
Depois, se tiver tempo, eu volto. Agora, Alexis, pode fechar aí as contribuições e respostas. Bem, então, queria agradecer as perguntas e, mais que perguntas, as colocações dos que fizeram comentários. Eu vou responder de maneira bem telegráfica, todo mundo está querendo tomar um cafezinho, e estamos aqui também. Eles foram todos, praticamente tirando o Igor, alunos, então você pode fazer as perguntas. Sobre a Aline, eu acho que é verdade. As alternativas ao capitalismo também estão em crise. Mas o que se trata de fazer é ele pensar novas utopias, mas não caindo, sem cair sobre uma romantização do que é ser revolucionário. O revolucionário pode ser embaixo da tua casa, organizado, dizendo: eu não quero que esse espaço seja privatizado. Então começa, não é só o local, claro que tem que a discussão, mas esse aqui faz na praxe local, que é o lugar que a gente tem essa sociabilidade mais viva, que a gente possa entender que esses problemas se encontram na região, depois no país, talvez internacionalmente. Então essas novas utopias, elas podem passar, por exemplo, com a discussão sobre, se fala pouco aqui, mas teve um colega que veio falar dos commons, e os commons, que é uma autora, acho que sueca, que falou disso, mas tem várias maneiras, que se chama Ostrom, tem várias maneiras, uma maneira mais clássica, uma maneira mais liberal, e na verdade a discussão, existe uma visão radical, que é da crítica da propriedade privada, com exemplos, por exemplo, de falhas da iniciativa capitalista, por exemplo, nas águas de Nápoles. Teve um referendo, ganhou e não conseguiu ser privatizado. Tem a discussão sobre a natureza, de vários rios que têm agora direitos de poder, de não ser explorado. Então, esses são pequenos espaços onde a gente pode, primeiro, ao nível local, mas depois, além disso, criar novas utopias sem cair. O Che Guevara era rastreado, ele passou na Bolívia, sabia, mataram ele do jeito que mataram, para justamente quebrar um mito romântico. Mas a gente tem outros caminhos para fazer isso. Da Ana Beatriz, a discussão é muito interessante, me lembra, claro, a discussão que a nossa querida Margarita Oliveira trabalha, e eu acho que, de novo, se os dados estiverem disponíveis, eu acho que é o Márcio que fala isso, se for óbvio, a gente não estaria aqui pensando, quebrando a cabeça. Se tivesse a taxa de lucro publicada, que nem tem aqueles embaixo da tela do Nasdaq, não sei o que, a gente estaria aqui, baixou, aumentou a taxa de exploração da força de trabalho. Então, a pesquisa, ela pode passar pelas remessas. Tem um relatório importante que saiu sobre o valor das remessas ao nível internacional, são quase $1 trilhão. A gente pode rastrear coisas interessantíssimas, por exemplo, sobre um trabalho que a Margarita também coordenou, participou, não me lembro agora, sobre como isso acontece na América Latina, super interessante. Que, assim, na Argentina, com empregados domésticos que vêm da Bolívia, do Paraguai, do Peru, junto com racismo, tem várias coisas super interessantes, e eu acho que não tem que se desesperar, os dados tem que achar as proxies que a gente tem disponíveis. Sobre o Igor, um pouco mais rápido, essa discussão dos Big Tech, dos lucros sem trabalhadores, me lembra um pouco o livro do Lapavitsa, mas na verdade sempre tem uma base material. Essas Big Tech, a gente sabe disso, tanto tem essa base material, que a implementação dos data center tem um impacto direto sobre a água. Tanto é assim que quando você sai na rua, você pode descobrir que estão faltando cabos de cobre, porque roubam, porque é caro. Lítio, toda a discussão no norte da Argentina, Bolívia, Peru e Chile, fundamental. Então, é verdade que solta isso na nossa cabeça e a gente parece que existe de novo esse debate sobre o fim do trabalho. Então, já teve com spin engineering, já teve com depois a revolução informática, a revolução tecnológica, inteligência artificial, vocês não servem para mais nada, parem de estudar, porque até a máquina vai fazer isso. Tem um relatório da OIT que saiu em 2023 com atualização sobre 33% dos empregos no mundo têm tarefas que poderiam ser substituídas e 5% de todos os trabalhos, 5% de trabalhos poderiam ser integralmente substituídos. 5%, mas sobra 95%.
Então, você pode sempre olhar dizendo que continua tendo isso. E sobre o Bruno, eu tenho uma má notícia. Eu acho, saiu hoje uma notícia, que a gente vai ter a mesa depois, o futuro próximo, a gente tem que saber que vai ser a guerra. Já é guerra, na verdade. Saiu na França uma ideia do presidente atual, dizendo vamos organizar um exército, foi abolido o exército obrigatório, até um ano depois eu tive que fazer meio-dia desse exército obrigatório, não sei por que não quiseram em mim, não sei. E agora a novidade é que vão gastar 2,5 bilhões de euros por ano para criar um exército híbrido para cuidar. Então, o futuro é destinar recursos públicos, não para educação, pesquisa, para a guerra. E isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Então, isso, na sociabilidade de como se organizar para novas utopias, é a paz e saber como se preparar para a paz, sem ser assim, romântico, dizendo eu sou a paz. Bom, agradeço. Bom, agradecer então a participação de todos os aqui presentes, né, assistindo essa mesa, agradecer a participação dos professores, né, e o ótimo debate que foi feito aqui sobre um assunto tão complexo e tão importante. Essa é a nossa penúltima mesa, nós teremos a nossa mesa de encerramento, que vai ser às 17 horas, sobre o genocídio em Gaza, uma mesa muito importante. Então, convido a todos a continuarem aqui.